Olá pessoal, falo aqui sobre o céu da semana, últimos dias de taurinos, né, do Sol por Touro, que ingressará em Gêmeos na quinta-feira, dia 20, final da tarde. Falaremos desse tema também, dessa parte do ingresso do Sol em Gêmeos, mas antes, no começo da semana, com um bom aspecto do Sol com Plutão, sempre um aspecto positivo que envolve descobertas, revelações ou pelo menos percepções do desconhecido, especialmente em questões associadas às vezes a trabalho, até em uma condição de saúde, por exemplo, às vezes um exame que não deu uma situação, um aspecto bom de Sol-Plutão favorece um revelar ou pelo menos uma sinalização, até para projetos, relacionamentos, convivências, a gente dá uma sacada em percepções íntimas de o que alguém queria colocar, ou um lado psicológico de alguém, até nosso mesmo, numa autoanálise interior, também traz um sentido de percepção. Não só o aspecto Plutão, um bom aspecto de trígono, é positivo também para pesquisas, investigações, fator para um direcionamento do que é investigativo, um fator de estudos também. Então é um momento especial aí no começo da semana em que tudo que de certa forma é atrelado a Plutão dá uma sensação de desvendar, digamos, até para nós, como o Sol ele é associado a um fator de identidade, da essência, do que envolve o nosso brilho próprio. De alguma maneira, qualquer pessoa é propenso a ter um benefício desse aspecto numa percepção, puxa, acho que é isso que eu quero para mim, seja no trabalho, seja numa situação pessoal, uma identificação também atrelada a algum sentido de descoberta, acho que é isso, quero fazer isso, ou quero me aprofundar numa questão, ou acho que é o momento de mergulhar mais nesse tema sobre um assunto meu ou sobre um assunto que eu esteja a vivenciar na rotina. Bom, para uma exposição de temas íntimos, um momento de terapia, de questão associada à espiritualidade, o que não é percebido até num sentido oculto, ideológico, espiritual, ou interno num sentido emocional também. Então, quem lida com terapias, quem lida com algo que envolva trauma ou uma sensação de desafio emocional, tem um bom momento nesse início de semana com esse bom aspecto do Sol com Plutão. Quarta-feira tem bom aspecto de Vênus com Saturno. A exatidão é na quarta, mas a gente fica suscetível a perceber também já no começo da semana. Sempre é aspecto especial para relações mais consistentes. Vênus, por ser um planeta associado a relacionamentos, sociabilidade, parcerias, traz a indicação para a solidez, já que Saturno tem a ver com essa questão do longo prazo, da disciplina. Então é importante o sentido da percepção de quais relações são para valer na nossa vida, quais são realmente sólidas, quem realmente é preocupado conosco. É positivo para firmar parcerias que envolvam um longo prazo, até para negócio, empresa, trabalho, sociedade, ou uma remodelagem do que já vem de um longo tempo, né? Ou uma conclusão de questões com quem temos vínculo de uma longevidade ou de um tempo maior. Às vezes a gente tem uma parceria que a gente atinge uma meta legal, tempo assim especial para aquelas relações que são sólidas e para quem a gente percebe que está com a gente já há um bom tempo e sempre dá uma alertada, ajuda no entendimento de quem observa para nós até com uma certa austeridade, para quem gosta de uma atenção com certa bronca às vezes, ou um certo cuidado mais de aquele estou falando para o seu bem, né? Aquele certo alerta de uma noção disciplinadora para a gente, não quem tem muito lado açucarado, mimimi, aqueles carinhos ilusórios de como você está bem, depois a pessoa desaparece, né?
O bom aspecto Vênus com Saturno tem esse fator, de aquela pessoa que às vezes constantemente está conosco, tem sempre uma presença, mas às vezes a gente, em função até da rotina, não percebe tanto. A pessoa sempre traz aquele, deixa pronto algo para nós, uma pessoa vizinha que sempre traz algum alimento, ou presenteia com algum brinde, ou que tem um gestual de alertar em situações difíceis. Olha, se eu fosse você eu não ia muito nessa, fica atento com isso. De alguma maneira, uma demonstração mais efetiva do que afetiva de pessoas. Então é positivo para a gente perceber. A gente perceber quem buscou a Novalgina para a gente às 11h30 da noite na chuva, do que propriamente aquela pessoa que está o tempo todo meio lá, ai, gosto de você, porque eu me preocupo com você, mas efetivamente não está fazendo absolutamente necas de pitibiribas ou nada, às vezes nada. Então, muito essa condição de notarmos quem é realmente responsável conosco, aquela pessoa que a gente pode contar ou não falha. Então, um momento importante nesse sentido, sempre que há bom aspecto de Vênus com Saturno, para um reconhecimento das relações práticas, presentes e que tenham um senso de responsabilidade conosco. E claro, nós podemos ter mais esse senso com as pessoas, estarmos mais presentes e disciplinados com vínculos e relações também que precisam de nós ou que eventualmente são importantes num sentido geral. Levarmos mais a sério situações diante de quem temos vínculo afetivo também, alguma situação ali engatinhando em relacionamentos se tornam mais sérias ou são assumidas com um pouco mais de notoriedade também, situações de casais ou de vínculos gerando bons momentos para idealizar projetos a longo prazo ou consolidar algum. Um tempo também especial aos elos a dois, no sentido de alguma conclusão ou ponto de partida a novo momento. Quarta-feira também, dia 19, é lua crescente e no signo de Leão. Toda lua crescente ela tem um fator tanto expansivo, né, a partir de uma fase nova, é um sentido de ponto de partida, e na lua crescente, em geral, é um pouco dar forma a uma sequência ao que foi iniciado, até mesmo na semana anterior, por exemplo. Existe uma espécie de dar forma a algum sentido de início vivenciado por alguém, ou por algum projeto, ou por alguma situação de vida. Como ela é crescente em Leão, ela é ótima para uma evidência, um sinalizador até do marketing, até para esses tempos de lives, divulgações, vídeos. É um tempo especial muito positivo para dar forma para um sentido maior da evidência da nossa cara, meter mais as caras em algo que a gente possa colocar num sentido de expressão. Se a pessoa for um pouco mais tímida, for um pouco mais não tão exposta, no sentido ilustrativo, criativo de alguma maneira, alguma forma de autoexpressão fica evidenciado e até positivo para que se coloque em prática algum tipo de situação. Até para eventos, ainda que seja online, mesmo que a pandemia restrinja, de alguma maneira existe um fator de evidenciar questões. Afinal, é uma lua crescente em Leão, tem um sentido chamativo de situação que possa ser notável de maneira geral. Além, é claro, das próprias lives no sentido de aprendizado ou de interatividade, para que a gente possa desfrutar também com lazer, distração, diversão, um sentido de prazer, né? Toda lua crescente em Leão também é provável uma condição de divertimento de alguma maneira. Até como distração, os entretenimentos, as celebridades, as mídias, as notícias, ou de alguma maneira o que chama atenção de forma midiática fica mais chamativa aí nesses tempos de lua em Leão, mesmo que seja na TV Senado de alguma forma, ou dos streamings de algo ligado a entretenimento, mesmo num sentido comercial, impactando de uma forma intensa em fase lunar leonina, como a gente tem essa semana. Meu
Como eu disse no começo do vídeo, são os últimos dias taurinos, porque quinta-feira temos ingresso do Sol em Gêmeos, dia 20 esse ano, né? 16 horas e 36 minutos, horário aqui de Brasília, São Paulo, Sudeste, maior parte do Brasil. Os nascimentos até antes desse horário ainda são taurinos, né? Se aquela brincadeira que a gente faz que se o bebê ainda estiver com alguns cuidados vaidosos ou de uma beca mais elegante de roupinha de bebê antes das 16h36, ainda é taurino. A partir de quinta-feira, às 16h36, se já estiver gesticulando, chamando a enfermeira ou a obstetria com algum risinho ou formas de comunicação mais empáticas e sociáveis, já teremos geminianos na jogada. E um momento de start aí também nas questões de comunicação, mídia, fatores de imprensa, de aprendizado. Então, um tempo também de comunicação, troca, entretenimento. A gente já está em um momento de Vênus em Gêmeos, de Mercúrio em Gêmeos, então com o Sol as comunicações ganham mais veemência, troca, intensidade, bom para aprendizados, para despertar entreter em relação a debates, a notícias, a mídias e algo até no sentido de divulgação do trabalho, do fazer valer a informação daquilo que a gente tem, no sentido comercial, para as próprias questões de comércio, ganham uma notoriedade, uma expansão também. O tempo geminiano ele sempre gera a situação da troca, da comunicação. É um signo de ar, então envolve esse movimento da tanta informação das relações, colocar um pouco mais às claras os assuntos, a troca. Lembrando que também Gêmeos é um signo mutável, assim como é Virgem, assim como é Sagitário, assim como é Peixes, signos mutáveis encerram estações de ano. Gêmeos encerra o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Não à toa, geminianos ou quem tem característica marcante geminiana no mapa astral tem um sentido meio de mutabilidade. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, ou várias coisas ao mesmo tempo. Do mesmo modo é com Virgem, Sagitário e Peixes também. Então esse sentido de transição, de mudança, são mais suscetíveis ou propensos a vivenciar mudanças, transições. Então isso vale para um sentido coletivo de vida. Então um tempo em que podemos começar uma transição com mais intensidade de assuntos, de prioridades, de questões, sair de um determinado ideal para um outro, um ambiente para outro, alternâncias em algo da nossa rotina também, a gente habituado a algum tipo de questão, adequando-se a uma nova situação, até mesmo no ritmo, no dia a dia, especialmente em questões que envolvam muito o que a gente vivencia no sentido geral. Então esse sentido de mudança, de alternância, também é perceptível em tempos de signos mutáveis e ainda mais no signo de Gêmeos, em especial, que a gente vivencia a partir de quinta-feira. Um momento também para aprendizados, para uma troca, para uma interação de informações e para certificações daquilo que a gente também precisa ter entendimento nas situações do nosso cotidiano, trabalho e até na própria vivência de relacionamentos também, no que envolver entendimento do que outra pessoa pensa e do que os outros precisam entender dos nossos pensamentos também. Mas para o final da semana temos dois aspectos tensos ali entre quinta e sexta-feira também. O primeiro entre Sol e Júpiter, uma quadratura, e Mercúrio também quadratura Netuno. Sobre o primeiro, quadratura Sol-Júpiter, vale uma atenção para que não deixarmos pessoas ou ambientes ou situações diminuir o nosso idealismo, a gente não ficar meio brocochô ou perder o entusiasmo com algumas questões só porque não deu certo uma primeira vez ou porque não deu certo uma quarta vez. Então vale uma atenção com o nosso
idealismo, não perdermos um senso de sequência, de expansão que a gente possa se dedicar. Outra questão que costuma acontecer são certos exageros. Às vezes a gente fez uma coisa, deu certo, fez uma segunda, deu certo, uma terceira, deu certo, as coisas indo muito bem. Só por causa de uma situação, às vezes a gente baixa um pouco o entusiasmo. Também um monitoramento desses momentos também. Às vezes por um detalhe, por uma questão, porque uma pessoa não curtiu ou não deu um feedback positivo, a gente vai desconsiderar 15, 20, trocentos positivos. Então, nesse tempo de Sol quadratura Júpiter, vale atenção com essa questão do nosso idealismo, com um senso de otimismo, um senso de percepção das condições do fator de fé, de autoconfiança que eventualmente a gente tenha, ou que a gente lide e que às vezes ambientes externos ou outras pessoas possam querer dar uma baixada na nossa bola. Vale atenção nesse sentido. Do mesmo modo, também não exagerarmos com as expectativas que possamos criar diante de lugares e outras pessoas, não dá uma tridimensionada, uau, nossa, eu pensei que era isso, e a gente dá uma baixa de expectativa, né? Uma perda de entusiasmo por lugares ou pessoas. Às vezes a gente perceber que a realidade era aquela mesmo e a gente não percebia antes. A gente readequa algumas expectativas sobre pessoas, lugares e até de metas e situações que a gente possa ter também. Vale atenção para não cobrarmos demais de nós, de assuntos, num certo sentido, aquela questão de uma autocobrança, às vezes excessiva, do mesmo modo com outras pessoas também. Cuidado com os sabichões, pessoas que queiram impor regras, falar verdades e às vezes a gente entrar muito na onda só por causa do ufanismo, de argumentos que a pessoa possa ter, e nem sempre aquilo seja tão real assim. Então, tanto nessa quadratura Sol-Júpiter, isso vale até para a própria questão da quadratura Mercúrio-Netuno. No caso da quadratura Sol-Júpiter, Júpiter é um planeta associado ao conhecimento, às verdades às vezes reais e também um tanto fantasiosas e absolutas. Então, vale um momento de discernimento, as pessoas que podem botar banca ou se achar, e às vezes a gente fica um pouco intimidado nesse sentido. Não, observar e ponderar para ver se aquilo é real, se aquilo é verdade, ou se também não há um exagero em certos posicionamentos de outras pessoas que possam estar a influenciar alguma situação para nós também. Já numa quadratura Mercúrio-Netuno, vale uma atenção dobrada com as fofocas, com falsas informações, fake news, exageros de detalhes que possam colocar demais em notícias ou em algo muito tridimensionado. Não sairmos também de certas realidades por invencionices de mídia ou de negacionistas, ainda mais nesses tempos pandêmicos que estamos também. Não entrarmos muito em ondas fantasiosas que algumas pessoas colocam num sentido geral. Observar também quem tem autenticidade, quem tem notoriedade, quem tem um certo fator de reincidência positiva nas informações, para que a gente também não entre de gaiato. Às vezes aquelas postagens que muita gente coloca e a gente não lê e vê a fonte também. Esse tempo de quadratura Mercúrio-Netuno requer atenção nesse sentido também. Às vezes a pessoa posta uma coisa, vai lá e reposta sem ler, né? Então, alto lá, vamos monitorar as informações, vamos não entrar na onda do replique, né, que é comum num tempo atual, ainda mais numa semana que Mercúrio forma quadratura com Netuno, já que é o planeta associado às comunicações, e Netuno, às vezes, aquilo que não é tão real assim também. Outra questão de quadratura Mercúrio-Netuno é a atenção com a dispersão, não perdermos o foco das situações objetivas que a gente lida na rotina, não perder tempo com detalhes que tirem a gente do foco de um trabalho, de um assunto que a gente precisa tratar, e às vezes por um susto a gente dispersa, ou por uma outra notícia, ou por uma outra conversa, ou por algo
bobo e um detalhe que a gente perde o foco. Então vale uma atenção para concluir assuntos, para concluir trabalhos, não sair do foco de questões por dispersões ou por certos impactos emocionais que a gente fica meio tremor de terra 7.1 na escala Richter, né? Desce, respira, medita, respira, inspira e não pira, né? Como diria o provérbio popular dos novos tempos. Então, pessoal, esse é o Céu da Semana. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, as mensagens no Instagram, pelo IGTV, os posts do YouTube curtidos, no Telegram também. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Desejo uma ótima semana, com paz, leveza, alegria, risadas. Ótima semana a todos, um abraço.